Reinaldo, o escritório de representação comercial, ele listou, como você disse, quais seriam essas práticas desleais contra o Brasil e, claro, também como você disse, você vai comentar cada uma. A questão central, a gente já sabe, é o Pix. O texto afirma que o Banco Central favorece o Pix, que é o nosso sistema de pagamentos instantâneos, em detrimento dos provedores americanos. Segundo o escritório, o Banco Central atua ao mesmo tempo como regulador e operador do sistema, impondo seu uso e limitando as taxas cobradas pela concorrência. Então, de olho, né, Reinaldo? Tão de olho. E aí, fica parecendo assim, eu não vou ser o Policarpo Quaresma do Pix, né? Policarpo Quaresma, personagem extraordinário do Lima Barreto, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Quem não leu é menos sábio do que poderia ser. Então, bom, a gente é sempre menos sábio do que poderia ser em relação a qualquer livro, que é o que me agonia um pouco, viu, Rafael? Pensando no que eu não li, né? É, enfim. Mas o Triste Fim de Policarpo Quaresma tem de ser lido. Eu não vou ser o Policarpo Quaresma do Pix. Assim, estão de olho nas nossas riquezas, o nosso Pix. Serei o nacionalista do Pix. O ponto, querido, é que o Pix brasileiro tem alguns números que precisam ser trazidos à luz. Vamos lá. O Pix brasileiro movimenta, em média, num mês, de 1,6 trilhão de reais a 3 trilhões, 1,6, 1,7 meses no meio do ano ali e tal. Chega a 3 trilhões nos meses do fim do ano, próximos de Natal, Ano Novo, ou em datas comemorativas. Presta atenção do que a gente está falando. 35,36 trilhões, 35 trilhões 360 bilhões ao longo do ano passado. Na média, 2,9 trilhões por mês. Já teve um recorde diário. Num dia, o Pix movimentou 180 bilhões de reais. No dia recorde. 179,9. Com 313 milhões de operações. O único que não está aí é o Reinaldo Azevedo, que não sabe fazer Pix. Mas a mulher dele acha que isso é uma prudência. O Pix alcança a totalidade, praticamente, dos 170 milhões de brasileiros. E aí, Rafael, um número especialmente importante. Por mês, nas relações entre pessoa física e pessoa... Compra. Rafael comprando, Reinaldo comprando, não sei quem comprando. Por mês, que esse volume todo aqui tem as trocas pessoais, né? Um passa de dinheiro para o outro, não sei o quê, papai. Você pegar grandes redes, os cartões cobram desses potentados 1% das operações. Né? Eles ficam 1% quando essa empresa opera com cartão de crédito. Se eu for ao mercado aqui da esquina da minha rua, que é um mercado pequeno, de bairro, que não pertence a uma grande rede, provavelmente se cobram dele 3%. Vamos fazer uma média? Digamos assim que essas empresas de cartão, de meios de pagamento, passassem a cobrar 0,5%, 0,3% sobre um volume desse. De quanto dinheiro a gente está falando? E sempre foi o Pix. E sempre foi o Pix. Esse arreganho colonialista dos Estados Unidos sobre o Brasil
é o Pix, né? E esse volume de que eu estou te falando explica por quê. Explica por quê. Né? E por que eles contam com uma canalha interna fazendo esse trabalho sujo. Né? Assistam Queimada, filme de 1969 do Gillo Pontecorvo, italiano, com Marlon Brando, né? Sobre uma ilha que produz cana-de-açúcar, né? Uma colônia de Portugal, e os ingleses estão interessados em se apropriar daquela riqueza e como é que eles contam com a elite local para dar um golpe e até criam um movimento nativista que depois foge do controle. E a personagem central aí é a personagem do Marlon Brando, maravilhoso, né? Que ajuda a, inclusive, criar a insurreição. Né? O Pix é a nossa cana-de-açúcar. Lá, no caso, era cana-de-açúcar. O Pix agora é cana-de-açúcar. Estão de olho. Estão de olho, querem. Né? Eles não se conformam que se tenha criado no Brasil esse meio de pagamento, que ele seja gratuito e gerido por um ente público. Porque é engraçado que no texto eles dizem que as empresas americanas estão sendo prejudicadas em detrimento de uma única empresa aqui. Qual empresa? O Banco Central? O Banco Central não é empresa. Então, aqueles que estão de joelhos para os Estados Unidos estão fazendo isso. E estão de olho nesse volume de dinheiro que eu te falei. Falo de novo, na média, no ano passado, por mês, 2,9 trilhões movimentou o Pix. 2,9 trilhões. 400, até 450, 350, 450 bilhões só na compra de pessoa física, feita em lojas físicas ou virtuais. Nesse volume não está troca entre empresas, é de pessoa física, compra mesmo. É aí que eles querem entrar. Entende? E aí estão de olho no Pix do Rafinha. E o Rafinha está falando, não, para comprar cajuína, não quer. Quero não que mexa no meu Pix. Mas, Reinaldo, não é só o Pix, não. O governo do Trump parece que até virou ambientalista agora. O documento afirma que, embora o Brasil tenha aí um marco legal para combater o desmatamento ilegal, o país falhou historicamente em aplicar esse marco legal de forma eficaz, permitindo a continuidade do problema. Ou seja, daqui a pouco a gente vai ver a Greta Thunberg na Casa Branca, pelo jeito, né? Não, meu filho, nunca houve um país tão preocupado com o meio ambiente como os Estados Unidos. A gente vê isso. O Trump, ele é a cara do ambientalismo. Tanto é que ele tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Né? Lembra, no discurso de posse, drill baby. Vamos cavucar, vamos perfurar petróleo. Onde pode, onde não pode. Acabou com esse negócio. Os debates que ele fazia, vocês vulneraram os Estados Unidos com esse negócio de energia limpa, retirou todos os incentivos que havia para energia limpa. Agora, em relação ao Brasil, viraram ambientalistas. É isso? Aliás, os ruralistas daqui, que vivem de 4 para os Bolsonaro e para Trump, uma parte, né? Porque a parte realmente produtiva não entra nessa. Olha, os Estados Unidos estão muito descontentes com vocês.
estão muito descontentes, querendo tarifar tudo, dizendo que vocês estão como eu não desmato nada, porque eu não desmato, né, Rafael? Na verdade, no meu governo, o desmatamento caiu. Sim, caiu. O desmatamento teve uma queda brutal na Amazônia. Mas eles estão dizendo, não, agora eu sou ambientalista. Atenção, o Brasil tem o Código Florestal mais avançado do mundo. É o mais avançado do mundo. Se houve... atenção, esse não é o governo do deixar passar boiada. Esse não é o governo que acabou com o ICMBio, que acabou com o IBAMA. Esse não é o governo que foi devolver draga para minerador ilegal. Não, esse é o governo que combate o desmatamento. Mas os Estados Unidos, não. Falei, aliás, acho que foi ontem que eu falei aqui, de uma entidade que tem nos Estados Unidos de agricultores, de ruralistas deles lá, que chama Farms Here, Forest There, que é um lobby poderoso. Fazendas aqui, florestas lá. Então, o fato de o Brasil ser um país competitivo nessa área incomoda, né, alguns produtores americanos, e eles vivem tentando cavar sanções. Porque é evidente, imagina, Trump falou, olha, estou muito preocupado, vai que o mundo fique muito poluído, o ar irrespirável. É isso? Não. Ele está querendo criar dificuldades para as exportações de commodities agrícolas do Brasil, atendendo a lobbies internos. E aí vem com esse papo furado, de que está preocupado com o desmatamento. Obviamente não está. Nós estamos indo ponto a ponto, e insisto sempre, todos esses pontos estavam no documento de 15 de julho do ano passado. E agora tem até 15 de julho para o Brasil atender essas demandas, ou a recomendação do Escritório de Representação Comercial é um novo tarifaço. Né, Flávio? Né, Caiado? Né, Zema? Hein, patriotas do Brasil? Vocês não vão protestar? Hein? Vão continuar a falar fino com o Trump e tentar falar grosso com o Lula? De joelhos para Trump, tocando uma flautinha doce? Hein? O que mais? Tem isso, tem mais coisa. Os norte-americanos eles também dizem que o Brasil não adota medidas suficientes para combater o suborno e a corrupção. Esse documento cita a anulação dos processos da Operação Lava Jato pelo STF em 2023, a renegociação sem transparência de acordos de leniência e a queda do país no índice de percepção da corrupção da transparência internacional. Estados Unidos, então, reis da ética, né, Reinaldo? Nunca houve um país tão ético nas relações comerciais com o resto do mundo. É uma coisa sensacional. Olha aqui. Sabe o que é? Eles têm lá uma lei, de fato, que a Lava Jato, que instruiu a Lava Jato, que é a Foreign Corrupt Practice Act, né? Que é uma lei que pune corrupção mundo afora.
né? Com base nessa lei, eles podem punir corrupção mundo afora. E precisa ser empresa americana? Não, ela não precisa ser empresa americana. Basta que a empresa produza nos Estados Unidos, e isso dá aos Estados Unidos o poder de punir países, de punir empresas. Essa lei vem de 77, teve atualizações, né? E, de fato, muitas vezes eles acabam fazendo essas punições. Sabe o que o Trump fez? O Trump suspendeu os efeitos dessa lei com uma ordem executiva. Sabe o que ele falou? Essa lei está prejudicando os interesses americanos. Eu não vou mais punir americanos que corromperem governos estrangeiros. Cada um que cuide de si. Aqui, não. Porque está virando uma coisa desigual. Então, 180 dias depois, a lei voltou a valer, mas com uma pequena mudança, Rafael. Uma pequena mudança. Só vamos punir os atos, a corrupção praticada por empresas americanas no exterior, se essa corrupção prejudicar a segurança nacional. Tá? É isso. Então, um país que decidiu não mais punir os seus corruptos quando esses países corrompem, quando essas empresas corrompem governos estrangeiros, funcionários de governos estrangeiros, agora acusa o Brasil de não combater a corrupção, né? E claro, a gloriosa Lava Jato está aí. Olha, mais uma contribuição de Sérgio Moro. Pode se orgulhar, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, não é mesmo? Aqueles que ficaram conspirando com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ao arrepio do governo brasileiro durante a Lava Jato, o que também ficou comprovado. Sempre atendendo aos interesses dos Estados Unidos. Você está entendendo o tamanho do pacote? E veja, desmatamento. Isso aí é uma coisa que já foi, né? O que mais nós queremos de vocês? Caso não haverá uma volta às decisões tomadas sobre o Supremo sobre as ilegalidades da Lava Jato, tomadas estão. Aliás, algumas ainda estão em curso, algumas ilegalidades. Né? Então, isso, na prática, é coisa superada. Veja, eles estão se organizando, insisto, para tomar o PIX brasileiro e para impor tarifas no Brasil sob o peso, ou melhor, para sobretaxar produtos brasileiros, o que prejudica a economia brasileira, prejudica o agro brasileiro, prejudica a indústria brasileira, prejudica tudo. E nós vamos ver números daqui a pouco dessa relação. Isso tudo se assenta em mentiras. Mentiras grotescas. Mas podemos contar com o Flávio. Não foi lá dar o Pix? Podemos contar com o silêncio do Caiado, com o silêncio do Zema, com o silêncio de parte considerável da elite política brasileira. As entidades do agro vão protestar ou não vão protestar? Vocês são... Porque tem uma coisa específica sobre o agro, sobre um setor em particular. Né? E nós vamos trazer também aqui elementos novos para a sua reflexão. Né? Elementos novos. Não são novos, né?
mas que vai instruí-lo no debate, né? A próxima festa que você for convidado, que alguém encostar para debater isso, fazendo aquela cara bozolínica, é bom que você tenha os dados, né? Mas não é para brigar com ninguém, tá? É para passar informação só como disse o Pelé naquele jogo famoso. Love, 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 como na música do Caetano, né? Ô, Renato, mais uma vez, o tema da regulação das redes Você se sociais, ele está diverte, entre né, as Rafael? reclamações. Eu tô aqui, você sabe, você não tá escutando, mas eu tô rindo o tempo todo, tá? Você pensa que você não é engraçado, mas está bem engraçado aqui esse programa de hoje. Então, como eu estava dizendo, o tema da regulação das redes sociais está entre essas reclamações. O escritório afirma que tribunais brasileiros emitiram ordens sigilosas para que empresas americanas de mídia social removessem conteúdos políticos e suspendessem perfis de residentes nos Estados Unidos. Em alguns casos, com alcance global, além de proibirem a divulgação dessas decisões. O órgão também critica a aplicação de multas elevadas, restrições a ativos e contas bancárias e, em pelo menos um caso, o bloqueio completo de um site. Outro assunto que a gente também tem visto se repetir nesse assunto quando envolve os Estados Unidos. É, eles não querem responsabilidade civil pelas merdas que eles permitem que fiquem no ar, né? Querem usar as redes para promover golpe de Estado, inclusive para promover seus próprios interesses. E aí, é aí que realmente tudo é fascinante. O país que está censurando estudantes nas redes. O país que está investigando professores. O país que entra nas suas redes sociais, Rafael, quando você vai entrar nos Estados Unidos, as suas redes são antes escarafunchadas e estão sendo escarafunchadas agora até para conceder visto. Entende? Eu não mais vou poder queimar a bunda numa daqueles mármores quentes nos Estados Unidos, em que todos eles se reúnem sem ter nenhum refeitório para tomar o seu lanchinho na hora do almoço, né? Aí eu falei, também quero, vamos ver se é bom. Não, além de tudo, não é bom, né? O nosso cachorro quente aqui, que tem até Deus duvida, né? Salsicha, mostarda, maionese, ketchup, batata, salada. Vai indo, vai colocando tudo, né? Acaba sendo mais divertido, é um acontecimento, né? Aquela coisa sem graça, né? Não vou poder mais, porque certamente eu vou entrar nas redes e falar assim: olha, ele chamou o Trump de laranjão, chamou o Trump de golpista, falou que o Trump liderou uma insurreição. Eles estão investigando as redes. Aliás, com a designação de Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas, se eles quiserem, eles determinam que as redes passem todos os metadados para eles, passa a ser obrigatório. Aí eles vêm falar de rede. É isso mesmo. E veja que eu não estou naquela linha assim, eles também. A gente sim, mas eles também. Não há censura à rede no Brasil. É mentira. Não há censura de nada. É legítimo que forças políticas divirjam sobre quaisquer assuntos. Quando eu digo quaisquer assuntos, quer dizer, não tem. Em economia, sim, é natural haver uma visão progressista e uma visão conservadora. E haver tons de cinza, né? Para citar esse livro horrendo e esse filme péssimo. Então, é normal, né? Então, economia, temos divergências.
nos costumes também, né? Em relação à interferência, sei lá, da religião na vida das pessoas. Rafael, sobretudo, divergência estética, inclusive. Né? Quem tentou por fim as divergências estéticas, né? Aliás, isso é curioso, né? O nazismo começou por aí, né? Uma das primeiras ações foi impedir uma exposição expressionista, né? Porque dizia assim, isso tudo é degenerado, isso é coisa de gente degenerada, né? Então, até isso, até em arte, né? Há divergências e tal. Agora, ao limite da civilidade, né? E ao limite da agressão ao próprio sistema democrático, aí esse não pode ser atingido, esse não pode ser agredido. Se você passa desse limite, aí você está investindo na desorganização da própria estrutura. É precisamente neste ponto que nós estamos hoje no Brasil, já há algum tempo, e é o que a democracia vem enfrentando mundo afora. Daí tantos livros falando sobre a crise das democracias. Porque a gente tem uma extrema-direita, aqui e mundo afora, que não respeita as regras do jogo. Esse desrespeito às regras do jogo tem um canal principal. Por que a extrema-direita avançou tanto? São as redes sociais. Ah, mas por que a esquerda, então, não avançou também nas redes e não avança, os progressistas não avançam? A resposta é relativamente simples. Porque as soluções que os progressistas apontam para determinados problemas e os liberais decentes, porque tem divergências com a esquerda também, mas desde que, quando eu chamo liberal decente, é liberal que não parte do princípio de que a ordem democrática tem que ser agredida para que a economia triunfe. As soluções são complexas. Não são, por exemplo, violência. Como é que se resolve? A solução é complexa, não é fazendo como faz agora o candidato, propõe o candidato de extrema-direita na Colômbia, que passou, como faz o Flávio aqui. Mete todo mundo em cana, aumenta o número de presídios, de resto eles não construíram nenhum, e os presos que se virem. Né? Porque nós vamos governar para pessoas decentes. Como é que é? Direitos humanos para humanos decentes. Né? No caso dos Estados Unidos, são nossos aliados? São nossos aliados. Então a gente é subordinado a eles, pronto, não temos uma relação de autonomia, que é o que propõem os progressistas. E é claro que isso é mais complicado.